Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, qual é o tema da coluna de hoje? Recentemente, Fernando Reina publicou um artigo no Estadão intitulado "Vamos mudar a lei do aborto, mas para melhor". Nele, ele aborda uma situação que está sendo discutida pelo Congresso: a proibição da interrupção de gestação após 22 semanas. E nesse artigo, Fernando discute o direito de dois seres vivos, a gestante de decidir sobre o seu próprio corpo e, do outro lado, o embrião em um estágio avançado da gravidez e com potencial de sobreviver fora do útero. Entretanto, um aspecto fundamental da nossa legislação que não é levado em consideração é o da interrupção da gestação no caso de doenças genéticas. O que podemos melhorar na nossa legislação? Recordando, quando defendi em 2005 a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias, estávamos falando de embriões sobressalentes, resultantes de fertilização in vitro, mantidos congelados em tanques de nitrogênio e que iriam ser descartados. Houve um debate muito rico no Supremo Tribunal Federal, onde os grupos a favor e contra tiveram chances de expor seus argumentos. E o STF acabou aprovando as pesquisas com células-tronco embrionárias. E no caso do aborto, o que permite a nossa legislação? No caso de aborto, a nossa legislação permitia, na época, a interrupção somente no caso de estupro ou risco de vida para a mãe. Em seguida, discutiu-se a possibilidade de aborto no caso de fetos anencéfalos. São fetos que não têm nenhuma chance de sobrevivência fora do útero e, além disso, são responsáveis por gestações de alto risco para a mãe. Apesar de novamente haver oposição por parte de religiosos, o bom senso prevaleceu e a legislação permite agora a interrupção da gestação no caso de fetos anencéfalos. E qual é a discussão agora? A proposta é proibir a interrupção se passar de 22 semanas. Nesse caso, haveria a possibilidade, embora muito remota, de sobrevida fora do útero. É claro que quanto antes houver a interrupção, menos traumático para a gestante. Mas a primeira pergunta que se coloca é por que da demora em liberar a interrupção. Casos como esses deveriam ter julgamento imediato e não deixar a gestante sofrendo com uma gravidez que só lhe causa dor e repulsa. Mas outro assunto extremamente relevante é o caso do diagnóstico pré-natal e interrupção da gestação no caso de doenças genéticas. Tivemos um avanço com a permissão de se interromper a gestação no caso de feto com anencefalia. Mas existem centenas de outras doenças genéticas letais ou incompatíveis com uma vida independente e que podem ser diagnosticadas no início da gestação. E embora os genitores recebam um laudo confirmando que seu feto é portador de uma doença genética incurável, eles ficam de mãos atadas de acordo com a legislação brasileira. Será que podemos evitar o nascimento de crianças com doenças genéticas? Uma primeira iniciativa nesse sentido está sendo implementada no Centro do Genoma, coordenado por nosso colega Michel Naslavski, e que incluirá, além de São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Paraíba. A ideia é testar casais que planejam ter prole para identificar aqueles com alto risco de ter uma criança com uma doença genética recessiva. Esses casais poderão optar por uma fertilização in vitro e diagnóstico pré-implantação, onde só serão implantados embriões sem a mutação que foi encontrada naquele casal. Entretanto, nas gestações não planejadas, o diagnóstico de uma doença genética só é confirmado durante a gravidez. Além disso, existem inúmeros casos onde o feto é resultante de uma mutação nova, não herdada dos pais. E mesmo com a confirmação do diagnóstico, o aborto não é permitido no Brasil. Para os genitores, interromper uma gestação é um grande sofrimento, mas eles não querem colocar no mundo uma criança que não terá nenhuma qualidade de vida. Mas o pior de tudo é que a proibição do aborto nesses casos só prejudica as mulheres pobres, justamente aquelas que não podem arcar com o ônus de uma criança com uma doença genética, porque basta atravessar a fronteira para países vizinhos onde o aborto é legalizado e realizado em um ambiente seguro, sem risco de morte para a gestante. Concordo totalmente com o título do artigo. Vamos mudar a lei do aborto, mas para melhor.
Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zatz. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.